Bom dia, igreja. Bom dia. A gente está muito feliz de estar aqui. A gente está em casa. A gente está muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Como é que vai? Som funcionando. Bom dia. Você está bem? Como não estar bem, né? A gente está na presença de Deus. Está na presença do Pai. Você veio aqui para adorar a Deus. Salmo 100 fala como é que a gente chega, né? Apresentai-vos com cânticos. A gente estava cantando para Ele, cantando sobre Ele, dizendo quem Ele é. Olha aí, maravilha. E olha, é um prazer estar aqui. Aqui a gente está em casa, tá bom? Isso mesmo. Exatamente. Vai desfrutar também do espaço aí que está sendo preparado. Vai ficar lindo, gente. Não fui lá ainda não, mas eu sei que vai ficar lindo. Vai ser a mais bonita. Vai ficar lindo, né? E é muito bom a gente estar adorando a Deus juntos, né? Fala, meu amor, você estava começando. Eu estava falando, né? A gente está muito feliz de estar aqui hoje. A gente ama essa igreja, a gente ama vocês, a gente ama os pastores de vocês. Exato. Vocês têm pastores maravilhosos. Sempre que a gente tem a oportunidade de estar junto, a gente prova do que Deus tem derramado na vida deles. E a gente é muito abençoado, né? Cada café que a gente entra ali e senta, a gente sai dali assim, queimando, né? E amando cada vez mais essa igreja, tá? Então a gente está muito feliz, muito honrado. Quando o pastor Luiz mandou mensagem para o Wellington, realmente a gente está num desafio, né? Lá em Caxias, mas a gente falou, vamos dar um jeito de estar lá, porque a gente ama o povo de São Cristóvão. E aí, antes da gente começar a compartilhar a palavra, eu queria chamar os nossos filhos aqui, porque como hoje, gente, o tema da semana passada foi o plano original, não foi isso? Quem esteve aqui semana passada e quem assistiu nas outras unidades, todos nós falamos sobre a mesma coisa. É o mesmo espírito, né? Comunicando. E se você estiver atento durante esse mês, você vai provar da construção que Deus está querendo fazer na sua vida e na sua casa. Né? Semana passada foi falando do plano original. Que qual é? Nada mais é do que aquele lá do começo do Éden. Eu e você, nós, filhos de Deus, andando com o Espírito Santo, né? Fundamentados na palavra. Foi falado aqui sobre fundamento. E hoje vai ser falado sobre filhos. Então, toda a academia da fé vai estar ouvindo hoje sobre filhos. E eu falei, gente, seria tão bom se a gente pudesse levar os nossos, né? Nem sempre a gente consegue, porque eles estão envolvidos em ministérios na igreja. Mas Deus foi tão bom que nos presenteou hoje com eles. Eu queria chamar eles dois aqui na frente, a Júlia e o Wellington. O Wellington também, porque um é pouco, dois é bom, né? Então tá bom. E hoje a gente se forma numa ordem, não é isso? A assim, escadinha vai na É escadinha. assim. Por enquanto, né? Já foi diferente, eu já estive nessa posição aqui, mas agora eu sou a menor da casa. E aí a gente que perguntou para eles se eles queriam falar alguma coisa, né? Nesse comecinho, já que está falando sobre filhos, né, gente? A gente vai falar como pais e como filhos também, porque todos nós aqui somos filhos, amém? Você nasceu, você é filho de alguém. Mas a gente queria estender essa oportunidade a eles para falar também. Nós, gente, antes de termos filhos, a gente colocou diante de Deus que a gente não queria simplesmente gerar filhos naturalmente. Mas a gente queria, e a gente colocou diante de Deus, que o desejo do nosso coração era que os nossos filhos fizessem diferença nesse mundo. Que eles fossem gerados e criados para serem uma influência nesse mundo, aonde eles estivessem. Não estou falando de uma influência, assim, de repente você está pensando em algo macro, não. Aonde eles passarem, eles vão ser influência do reino de Deus. Eu sei que é isso que você ora também pela sua casa. Bom dia, igreja. Nossos pais chamaram a gente para falar aqui rapidinho. E eu queria falar sobre honrar nossos pais, né? Porque
muitas vezes a gente pega essa palavra honrar e a gente liga logo a obedecer. Mas honrar não é só obedecer, mas é também reconhecer que os nossos pais nos amam e são eles que têm os melhores conselhos pra gente, né? E aí, a minha mãe, antes de chamar a gente não combinou nada, mas ela chamou e falou, conta um exemplo, né? E aí, eu pensei que, assim, nossos pais têm os melhores conselhos pra gente em todos os tempos. E até nas coisas mais simples. E sempre que eu lembro de conselhos, eu lembro do casaco. Que todo mundo sabe que a mãe, antes de sair de casa, leva o casaco, senão você vai passar frio. E muitas vezes eu não segui esse conselho e passei frio. Mas a minha mãe me ama muito e ela passou frio por mim, me deu o casaco dela. Mas assim, no simples, a gente pode lembrar de honrar os nossos pais, entendendo que são eles que nos amam mais do que qualquer um nesse mundo e são eles que dão pra gente os melhores conselhos, né? E o Edson vai continuar. Bom dia, gente. Posso? Hoje, antes de vir para cá, ela perguntou se era para levar o casaco. Entendeu? Eu vou completar o que a Júlia falou, né? Porque eu ia falar basicamente o que ela falou. Tem um versículo que eu separei que Provérbios 1, 8 e 9. Filho meu, ouve o ensinamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. E aí, assim como a Júlia disse, né, sobre honrar os pais, eu acho que ouvir os conselhos deles é uma maneira de honrar eles pelo que eles fazem por nós, né? Fizeram pela vida toda, que eles realizaram. E é isso. Isso é mais uma maneira de honrar eles, ouvir os conselhos deles. Seja para fazer escolhas ou amizades na vida. Isso é uma das maneiras que a gente consegue honrar eles. Isso aí. Obrigada, gente. Isso aí, gente. Eu vou convidar você para ficar de pé, a gente vai orar. Não, brincadeira, é porque eles já pregaram, né? Brincadeira, eles já pregaram e a gente já vai encerrar então. Mas é isso mesmo, gente. Um versículo aqui, a Bíblia fala aqui, ele leu Provérbios, capítulo 1, versículo 8. A gente pode ir para casa com isso. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Quando fala assim, filho meu, você entende que a Bíblia é Deus falando para você? Então você tem pai. Amém? Todos nós temos um pai. Se estamos em Cristo, todos nós temos um pai. Então ele já te deu aqui paternidade, você já recebeu. Quando fala filho meu, Deus falando, olha, você é meu filho. Você, meu filho, diz, eu te amo. Você, meu filho, diz respeito, eu cuido de você. Você é meu filho, diz respeito, eu tenho planos a seu respeito. Então Deus está falando tudo isso quando diz assim, filho meu. E aí, ele continua dizendo assim, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Ouve o ensino do teu pai, você pode entender assim, ouve o meu ensino, mas ele está apontando também, ele está apontando para essa direção. Ouve o ensino daqueles que estão, né, ali, investidos em autoridade sobre a tua vida, né? Porque paternidade, maternidade é isso, uma autoridade sobre a tua vida. Ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Então ele está te apontando para o teu pai, para a tua mãe, para as pessoas que estão ao teu redor, mas você entende que é um pai falando com o filho, ou seja, você tem uma paternidade, não importa. E aí eu queria deixar isso aqui claro para a gente, que não importa hoje assim a formação familiar, a tua estrutura familiar, eu queria que você entendesse que você tem pai, você tem paternidade, porque Deus, ele se apresenta como pai perfeito, ele é bom, e ele é bom em todo o tempo, ele é o que instrui. Depois você guarda aí o Salmo 32, versículo 8, onde Deus está falando para mim e para você, o desejo dele, o coração dele, que é nos instruir, nos ensinar, e ele fala que sob as minhas vistas eu te darei conselho. Então é o pai perfeito que tem o conselho perfeito para mim e para você em qualquer circunstância. Amém.
Queria fazer um combinado com você também aqui, e numa das orações, uma das coisas que eu peço para Deus quando a gente prega, é que as nossas palavras sempre saiam realmente em amor, né? Do coração de Cristo mesmo, coração de Deus. Mas eu queria fazer um combinado. A gente leu ali Isaías, no capítulo 43, fala assim, as coisas que ficaram para trás, ficaram para trás. A gente às vezes fala assim, essa é a nossa família, você viu a nossa formação familiar aqui, nossos filhos e tudo. Aí eu poderia dizer assim, não somos a família perfeita, e você talvez use essa frase. Eu queria dizer para você o seguinte, quando se referir à tua família, diz sim, a família perfeita. A tua família é a família perfeita, porque a tua família é um projeto de Deus. A tua família é um plano de Deus. Naturalmente, obviamente, a gente sabe disso, a gente tem falhas, nós temos falhas, quem não tem falha aqui? A gente né? erra. A gente erra, a gente erra. A gente nem sempre pensa a mesma coisa e tudo, então tem as questões do dia a dia que acontecem, mas a nossa família é a família perfeita. Você pode declarar isso? A minha família, é a família perfeita. É a família perfeita. Porque foi Deus que planejou, né, gente? É sonho de Deus. E eu louvo a Deus por você estar aqui nessa manhã, porque isso mostra que você não desistiu da sua família, que você não desiste da sua família, né? E não importa quantas vezes a gente está falando de recomeço, precisa recomeçar, né? Esquecendo as coisas que ficaram para trás, olhando para aquilo que Deus quer fazer novo, inédito na nossa vida. E você está aqui nessa manhã, prova isso, que você não desistiu, você está envolvido com o projeto de Deus, para que o projeto de Deus dê certo, para que o sonho de Deus dê certo, que é a tua casa. Nós vamos fazer 25 anos de casado ano que vem, né? Bodas de prata a gente vai fazer ano que vem. E nesse trajeto todo, a gente já teve os nossos desafios. E quando eu olho para trás, lá no comecinho, quando a gente casou, tão novinho, e aí a gente foi espremido pelas situações para desistir da nossa casa. E eu olho e falo assim, meu Deus, que bom que a gente não desistiu. Que bom que num determinado momento a gente sentou num sofá, a gente colocou diante de Deus o nosso casamento e a gente está aqui. Né? O mundo não ia ser o mesmo sem eles. Eu fico falando para mim mesmo, o mundo não ia ser o mesmo sem eles. E graças a Deus que você está aqui e não desistiu da sua casa. Amém? Amém. Então, quando a gente fala de filho, né, e fala de filhos naturais, mas pense também, a gente vai falar para pais, para filhos, mas entenda também algo sobre paternidade espiritual. Pessoas que estão ao seu lado, pessoas através de quem você conheceu a Cristo, seus pastores, sabe? Eu vou ficar mais à vontade para falar isso daqui, do pastor Luiz, da Monique. Sabe, você está nesse lugar, você está nessa casa, você tem um propósito aqui, crie raízes, entenda as ferramentas que Deus colocou nesse lugar para você se desenvolver, porque não se trata só de você, se trata das pessoas que Deus quer alcançar através de você. Num tempo em que a gente vê hoje, de forma tão... as pessoas não dando importância ao que a Bíblia mostra para a gente a aliança, sabe? A gente tem uma aliança com Cristo, uma aliança com os nossos, uma aliança entre nós, a gente tem uma aliança. E as pessoas às vezes chegam, eu entrei, isso aqui veio no meu coração enquanto eu estava sentado, às vezes as pessoas chegam, ou simplesmente saem, quando às vezes chegam assim, pastor, estou indo embora, Deus falou comigo que eu tenho que ir para outro lugar, ou então simplesmente vão embora, e parece que perdeu o senso de aliança, perdeu o senso de paternidade por aqueles que a Bíblia chama, e a Bíblia fala que os seus pastores são as pessoas que velam pelas suas almas, entende? E que ficam felizes demais quando vê o crescimento de cada um aqui, a gente avançando junto. Então, não sei, de repente, eu não sei se eu estou falando para alguém de forma muito específica, mas quando tiver alguma coisa, assim, zele pelos seus pastores, zele pelo lugar onde você está, entenda a aliança que vocês têm aqui um com o outro em Cristo, sabe? Valorize o lugar onde vocês estão. Alguém, às vezes, sim, né? Às vezes pessoas falam, simplesmente somem, e vão, cadê? Não, está em outro lugar, ou às vezes não está nem em outro lugar, é pior ainda, mas esqueceu das pessoas que estavam ali todo domingo, ou toda quarta, ou não importa o dia, mas se importam com ela, dos pastores que se importam com ela. Quando chega alguém lá em Caxias, na igreja, eu estou abrindo um parênteses aqui, gente, para colocar isso aqui diante de vocês, tá?
Quando chega alguém lá na igreja e fala que veio de outro lugar, veio de outra igreja, eu converso e eu falo assim, você já conversou com o seu pastor lá? Né, onde você foi tão abençoado e você abençoou pessoas lá, vai lá, fala com eles, honre-os, vê se é realmente isso que Deus está colocando no seu coração, vê se você está ouvindo uma direção do Espírito Santo mesmo, porque às vezes as pessoas falam, Deus falou comigo, e a gente percebe aqui dentro que não é isso, é alguma coisa que ela discordou e tal, ela não está se submetendo a uma autoridade, ou algum outro problema, e aí o Espírito Santo avisa a gente, e depois o tempo mostra também, sabe? Então, valorize o lugar onde você está plantado, as alianças que vocês têm. Nós temos uma aliança um com o outro. Valorize a liderança de vocês, os pastores e outros líderes. Valorizem a liderança para você não seguir uma direção sua, mas seguir a direção do Espírito Santo. Isso diz respeito à paternidade espiritual. Alguém que cuida, alguém que vela pela alma de vocês, de cada um de vocês, e que vai responder por isso. E responde por isso. Então, de repente você acha que não tem nada a ver com pais e filhos? Tem tudo a ver. Tem a ver com filhos espirituais. Tem a ver com uma ligação de família. De fato, família, nós somos família, gente. Deus olha para nós e vê todos os filhos. Uma vez Jesus explicou isso sobre como é que vai haver no céu, que perguntaram, um homem que casou e depois de repente ele morreu, a mulher casou com outro, e lá no céu, lá ninguém vai se dar em casamento, lá vamos ser todos filhos, e já somos, todos filhos olhando para ele, para o Pai. Então a gente tem uma aliança e tem uma unidade, tem que ter essa unidade por causa dessa aliança que a gente tem em Cristo Jesus, que de repente você vai pensar alguma coisa, vai discordar de alguma outra coisa, mas entenda, você hoje está aqui e você diz, esse lugar me abençoa, já me abençoou tanto, então o que mudou? Não mudou nada, ele vai continuar te abençoando, se você continuar se submetendo à autoridade, como diz a palavra, não como diz qualquer outra voz do lado de fora, mas como diz a palavra. Então valorize isso, porque isso é o que Deus espera de cada um dos filhos. Eu estou falando a filhos. E aí hoje a gente vai se colocar todo mundo na posição de filhos também, tá bom? Guarda isso no teu coração. É porque, na verdade, na semelhança dos pais naturais, né, pai e mãe, a gente às vezes pede para os filhos, dar alguns comandos para o filho, porque a gente percebe um crescimento naquilo dali, né? Então, os pastores, né, que estão, né, nos pastoreando, eles também nos dão comando porque sabem que Deus tem crescimento para a nossa vida, né? Então, você está aqui, você sabe das ferramentas que a sua igreja tem para o seu crescimento, e às vezes o pastor vai dizer assim, faz a escola Atos, faz isso, venha na consagração da família, e isso é crescimento para a tua casa, assim como os pais naturais pedem algumas coisas aos filhos, os pastores também. Amém? Então vamos começar? Vamos embora? Paulinho, Raquel, felicidade ver vocês aí, que legal, né? Vamos passar aqui, né? Passar os slides. Vamos ler junto isso aqui? Você consegue ler aí junto comigo? Ou tem a sua Bíblia? Isaías 43, versículo 18 e 19. Vamos lá? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Farei uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não a sabeis, e farei um caminho no deserto e rios no ermo. É isso aí. Deus vai fazer um caminho no deserto, onde você não sabe que tem caminho, Ele tem um caminho preparado para mim e para você. Amém? Isso aí é um convite para ir para esse outro texto. A gente renovar a nossa mente, não olhando mais para o passado, mas olhando para o que a palavra de Deus diz. Não vos conformeis com este século, não tome a forma desse século. Família está aqui, o modelo, e tudo que Deus tem para falar sobre família está escrito na palavra. A gente não vai aprender em redes sociais, em TV, em séries, é o que a Bíblia fala. A Bíblia é o modelo perfeito, é o padrão que Deus criou para a gente andar nisso. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente para um propósito, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E exatamente, aí Deus está chamando a gente para um recomeço, ó. Recomeçar é começar de novo. Falou o óbvio, Ayrton. É começar de novo. É retomar após interrupção. Alguma coisa foi interrompida, Deus está chamando para um recomeço. Na verdade, a história da humanidade é uma história de recomeço, gente. Né? Deus criou o homem lá no Éden e aí houve uma interrupção.
houve um afastamento. E o que Deus faz durante toda a Bíblia? A gente vê Ele fazendo. Ele trazendo o homem para esse recomeço. E a nossa história recomeçou em Cristo Jesus. Amém? Isso aí. E a gente está nessa tarefa, eu e você, pai, eu e você, e aí não é só, entenda a paternidade, eu queria trazer essa palavra aqui, paternidade, mas aí pai e mãe, no sentido de alguém que se interessa pelo outro, quer ver o outro crescer, quer ver o outro avançar, quer ver o outro se desenvolver, entendeu? O grande desejo de Deus, e é um grande desejo de um pai e de uma mãe, é ver os filhos crescerem, se desenvolverem, sabe? E ver aquilo ali, o plano ser executado e chegar lá no alvo. E é o desejo de Deus para mim, para você, para a tua casa também. Então, educar é ser intencional. E também responder a esse cuidado, né? É parte da maturidade. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai respondendo. Vai sendo intencional naquilo que a gente está fazendo, né? E a gente vai compartilhar aqui algumas coisas, né? Vamos compartilhar a palavra. E tudo que a gente vai compartilhar, gente, é contrário ao mundo. Você entende que a nossa maneira de viver é contrária à maneira do mundo? Por isso que Romanos vai dizer isso, que é para a gente transformar a nossa maneira de pensar. Porque o mundo vai dizer assim, a gente está falando hoje para pais e filhos. O mundo vai dizer que filho não vem com manual. Mas aí Deus nos propõe, Ele nos entrega um manual, que é a palavra, né? O mundo vai dizer que não tem uma maneira, cada filha de um jeito. Sim, cada filha de um jeito. Mas a gente conta com a voz e a direção do Espírito Santo, que conhece cada um de nós. Então, tudo que a gente vai compartilhar aqui, você sabe disso, nós somos estrangeiros nesse mundo, nós fazemos parte de um reino que é contrário ao reino que opera nesse mundo, né? Então, a palavra de Deus é um manual. Né? Você pode dizer assim, muitas vezes em conversas, em rodinhas, na porta de escola, em reunião de pais, em escola, dependendo de qualquer idade que seu filho tenha, vai dizer assim, não, filho não vem com manual. Eu quero te dizer nessa manhã que tem sim. Tem um manual e tem aquele que te explica o manual. Porque ele conhece. Né? Quando a gente teve os meninos e eles eram pequenos, eu me vi diante de muitas situações, como muitas de vocês aqui, mães, o que eu faço? O que eu faço? E aí, em algum momento, Deus falou comigo, me pede a direção, me pede o caminho do coração deles. E uma das orações que eu aprendi a fazer pelos meus filhos é, Senhor, me dá o caminho do coração deles. Me ensina o caminho do coração deles. Eu não conheço, mas você conhece. Me ensina o caminho do coração deles. Eu tenho 2. Eles são completamente diferentes. É uma pena não ter tido mais 2. Ele queria 4, gente. Hoje a gente se arrepende. O sofá tem vaga no sofá lá em casa, né? Então, mas já passou, né? Hoje os filhos são espirituais. Mas eu lembro, assim, que eles completamente diferentes, gente. Você entra no quarto de de manhã, quando eu vou acordar, eu mal consigo pisar no chão, que é o quarto dele, de tão gelado que tá. O menino bota no turbo do ar-condicionado. Em pleno inverno está no turbo. E o dela, em pleno verão, está desligado o ar-condicionado. É um calor. Eles são completamente diferentes. Como acessar de forma eficiente, como comunicar o amor e comunicar Jesus de forma eficiente? Só pela inspiração do Espírito Santo. E isso você tem também. Amém? Isso. A palavra de Deus diz para a gente, lá em João 17, quando Jesus está orando pelos discípulos que estavam lá e estava orando por nós. Você sabia que ele orou por mim e por você ali? E ele fala aqui, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Alguém pode dizer qualquer coisa, mas se a Bíblia estiver dizendo algo, a verdade é a palavra de Deus. Então vamos fazer essa declaração aqui, porque essa palavra aqui, ela tem efeito na minha vida, na sua vida, à medida que nós lidamos, que a gente vai lidar com a palavra como a verdade. Ela é a verdade. Se ela é a verdade, é por aqui que eu vou seguir. Qualquer outra coisa diferente da palavra é mentira. Eu sabia alguma coisa, eu achava alguma coisa, mas olhei a palavra, está diferente. Então, o que eu sabia não era verdade. Vamos declarar isso aí? Eu creio que a palavra de Deus é a autoridade máxima e a palavra final para meus pensamentos e decisões. Exatamente. A palavra de Deus
Se ela não for autoridade final, a gente vai pensar diferente, a gente vai tomar decisões diferentes, e a gente vai pensar diferente a respeito da gente, da nossa família, dos nossos filhos, e por aí vai. Agora, se ela é a autoridade máxima, eu vou olhar aqui, e vamos entender o seguinte, gente, a gente vai olhar a palavra de Deus, não se trata, imagina o seguinte, em algum momento foi falado isso aqui, quando você citou o pastor Timóteo lá. Eu estou hoje aqui numa posição, cada um de nós, e a gente tem um alvo para alcançar, lá na frente. O alvo para alcançar. Como é que eu não desvio do plano, que é a palavra? Eu tenho que ter fixado nos meus olhos o alvo. A partir do alvo, eu determino onde eu quero chegar. Para ser prático nisso, imagina aquela dieta que você quer fazer, ou aquele trabalho para você ganhar peso, né? Aí você está lá, tem um peso X, e aí eu quero agora ganhar mais 10 quilos, ou quero perder mais tantos quilos. Pronto, você já sabe. Agora, uma vez que você sabe onde tem que chegar, o que fazer para chegar lá do outro lado? E a palavra de Deus, ela mostra o que nos espera, mas ela também nos dá a direção do que fazer no caminho para chegar lá do outro lado. Mas aí ela tem que ser autoridade máxima na vida da gente, para a gente em todo momento, e a todo momento, em todo tempo, a gente saber o seguinte, não, o plano é esse aqui, porque se não seguir o plano, o projeto não sai. Se não seguir o plano, o projeto não é concluído. É isso? Então, tá bom, a gente decidiu aqui, a gente estava conversando, eu e Ludmila, e a gente vai mostrar alguns textos e vai falar sobre algumas coisas que esses textos dizem a respeito dessa nossa jornada de pais e de filhos, filhos e pais, tá bom? Então você vai ter bastante texto para anotar, esses slides ficam à disposição depois, quem quiser, só pedir lá para o pessoal aqui e faz uma cópia. Mas a gente precisa, para começar, a entender o seguinte, falando de plano, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o quê? É a certeza. Certeza de quê, gente? De coisas que eu espero, que eu não vejo ainda, mas eu espero. Então, aquela história do plano, eu estou lá, o que eu estou esperando? Eu estou esperando o que está acontecendo? Não, eu estou esperando o que está lá na frente. Então, de repente, a família, os comportamentos ainda não estão de acordo com aquilo que eu espero. Mas isso não pode moldar a maneira como eu vou agir hoje. Porque eu vou agir à altura da palavra, à altura daquilo que eu espero. Fé é isso. Fé é eu agindo à altura daquilo que eu espero. Então, imagina, tem um pai que ele espera um comportamento do filho. Ele não está aí, mas está bom, eu estou olhando o filho, talvez não esteja se comportando, ou talvez não esteja de acordo com aquilo que eu espero hoje. Mas eu não vou agir baseado no que eu espero hoje. Eu vou agir, porque eu não espero isso. Eu vou agir baseado naquilo que é o plano final. Jesus Cristo, ele morreu, Jesus Cristo, né, Deus entregou o seu Filho, olhando para aquilo que estava no final. Jesus Cristo se entregou na cruz por uma alegria que estava proposta. Não é assim que a Bíblia fala? Uma alegria que estava proposta. O que é a alegria proposta? Eu e você, filhos também. Então, a atitude dele foi baseada naquilo que ele estava vendo, que estava proposto lá na frente. Isso dá segurança para a gente, não, né? A gente fala sobre correção e tudo, isso é bíblico, mas isso guarda a gente de falar e de abrir a boca para falar algumas coisas que não refletem aquilo que Deus quer para a nossa família, para os nossos filhos. Porque se a palavra de Deus, como a gente leu no outro slide, é a autoridade máxima na nossa vida, se a gente, isso é uma declaração nossa de que a gente fica com o que Deus falou, então a gente precisa ouvir e ter isso guardado no nosso coração. O que Deus diz a respeito dos nossos filhos? E é por isso que a gente vai caminhar. Mesmo que quando a gente está vendo naturalmente, ainda não tomou a forma da palavra. Né? A minha casa ainda não tomou a forma da palavra, mas vai tomar. À medida que eu creio e declaro, as situações vão mudar. Eu declaro nessa manhã situações mudadas dentro da sua casa, por causa do poder da palavra, crida no seu coração e declarada através da sua boca. Quer ver de forma prática? Às vezes você vê, né, as pessoas falando assim, adolescência é o alvo, né, um grande alvo. E adolescência, você vai ver quando chegar na adolescência, a gente já ouviu esse tipo de coisa, né? Gente, me dá uma coisa, eu não gosto quando fala de adolescente, fala mal. É aborrecente. Aonde está na Bíblia aborrecente? Aonde está? Vai dar trabalho. Aonde está escrito isso?
Isso não vem de Deus. O menino, a menina, a criança teve um erro e mentiu ou fez alguma coisa. Aí a gente vai e acaba dando um adjetivo, classifica a criança, classifica o outro, como se aquela atitude o representasse. De forma prática, assim, seu mentiroso. Mas é assim que é o teu filho, mentiroso? Mas como é que eu vou falar, Wellington? Ele mentiu para mim isso aí. Mas tá bom, você nunca pecou e por isso você é pecador? Você está entendendo? Quem é santo aqui? Uma meia dúzia, hein, pastor? Quem é santo aqui? Gente, santo não é aquele que nunca erra, tá? A Bíblia, Separado. se você, por exemplo, for ler várias cartas, entre elas a carta aos Efésios, está escrito assim, aos santos que estão naquele lugar. Santos não é aquela pessoa que morreu, que foi boazinha, morreu e agora foi canonizada. Não, santo é aquele que está em Cristo. Santo é aquele que é separado. A Bíblia fala sobre santo, é aquele que é separado para ele. Então, se nós somos santos, não somos pecadores. Como assim não somos pecadores? Mas eu erro, exato, eu erro, mas eu não vivo na prática do erro. Eu não vivo na prática do pecado. Então, se a gente entende, se a gente não entende que a gente é santo, eu vou entender que essa carta nem foi escrita para mim. Aí eu vou me excluir das promessas, entende? Porque a Bíblia, a carta, o Novo Testamento ali, foi escrito aos santos que estavam naquele lugar. Aos santos, aqueles que foram separados, que são propriedade de Deus. Quem é propriedade de Deus aqui? Aumentou o número de pessoas, hein? Você é propriedade de Deus. Quem é habitado pelo Espírito Santo aqui? Presta atenção, se o Espírito Santo habita em você, você é santo ou não? Olha aí, quem está habitando em você é o Espírito Santo, entendeu? Quem é santo aqui? Aumentou, hein? É legal. Você não vive na prática do pecado. Quem faz pipoca em casa? Quase ninguém, gente. Vou dar uma dica, faça pipoca em casa, vai assistir um filme com a família, é gostoso, hein? Quem faz pipoca em casa? Pouca gente. Mas quem é pipoqueiro? Não tem nenhum pipoqueiro aqui. Deu para entender a relação? O pipoqueiro, ele vive de fazer pipoca. A gente faz pipoca em casa, eventualmente. O erro, o pecado é um acidente na nossa jornada. A gente erra, Deus não espera que a gente nunca erre, mas Ele espera que à medida que a gente vai conhecendo a palavra, sendo revelada no nosso coração, a gente vai mudando de comportamento. Ou seja, a gente é santo e está num processo de santificação. Cada vez melhorando, cada vez se parecendo mais com Jesus. Quem é santo nesse lugar? Isso aí. Aí o filho vai lá, voltando aqui, e a gente comete um erro. Tá bom, aí a gente diz, mentiroso. Mas como eu falaria, Wellington? Eu não posso dizer que por cometer um erro e chamar a atenção, e aí cada um tem seu jeito para falar. O pastor aqui, ele amplia um pouquinho a maneira de que eu chamo a atenção, ele diz que eu falo, olha só, não faça isso, não é bem assim. Entendeu? Até porque se eu falar um pouquinho mais firme, vai chorar. Você chora se eu falar firme contigo, rapaz. Você acha o quê? Mas olha só, eu vou dizer assim, o Luiz errou. Assim, cara, que atitude foi essa? Isso não corresponde a quem você é, cara. Deus não te criou para isso. Deus não te criou para falar mentira, você é filho da verdade, cara. Que atitude é essa? Isso não corresponde ao plano de Deus para você, cara. Você é uma bênção, cara, e Deus te criou para ser uma bênção. Você é herança dele, você é precioso. Que atitude é essa, cara? Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é uma menina de Deus, um rapaz de Deus. Essa atitude não corresponde a quem você é de verdade. Chamei a atenção. Falando quem ele é de verdade. Não que uma característica ou que uma atitude poderia demonstrar que ele é, entendeu? Chamei a atenção dizendo quem ele é, quem ela é. Que aquela atitude não corresponde a quem ela realmente é de verdade. Pronto. A maneira como você vai chamar a atenção, tá, aí Deus vai usar você. Mas esteja sensível à voz de Deus. Porque senão, se a gente não entende quem nós realmente somos, o que a palavra de Deus é, a gente vai abrir a boca para falar coisas que Deus não diz a respeito dos outros, a respeito da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Aí a gente vai acabar contribuindo com o inferno, porque as nossas confissões, as palavras não jogam ao vento, não vão ao vento.
As nossas palavras, elas têm poder. As nossas palavras carregam um peso. Então, a nossa boca, a sua boca foi feita para abençoar a tua casa, para abençoar teus filhos, para abençoar a tua esposa, para abençoar teu marido, para abençoar quem está perto de você. Amém? Entendeu? Vamos ler o Salmo 127. Olha o que está escrito. Olha quem seu filho é. E aí, obviamente, quem você é, que todo mundo é filho. Ninguém veio de outro planeta aqui e aterrissou na terra, né? Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então os filhos são herança do Senhor. Não são aborrecentes. Os filhos são herança do Senhor. Seu filho é uma bênção. Sua filha é uma bênção. Amém? E você é uma bênção. Amém? Isso aí. Vamos para frente. A Bíblia também ensina para a gente a guardar. Pai, mãe, quem é pai aqui? Quem é mãe? Isso. Então a Bíblia fala assim, guarda e depois ensina. Guarda e ensina. Por quê? Vocês sabem, né? Ensina o menino no caminho. Ou seja, a gente não diz assim, ó, é por ali, tá? Você tem que ir para a igreja. Não. A gente, você tem que ler a Bíblia. Você tem que fazer isso. Não, a gente faz. E enquanto faz, a gente convida para estar do lado. A gente na faz. verdade, se aprende mais com o exemplo do que com aquilo que a gente diz, né? A gente vai ouvir aí que o exemplo, ele arrasta, né? Então, quando você dá o exemplo, você foi o primeiro a guardar, você foi o primeiro a fazer, né? E é muito lindo a gente olhar na Bíblia e a gente ver que foi ele que amou primeiro. Por isso que nós somos capacitados a amar. Tudo ele fez primeiro, ele se entregou. Né? E por isso que ele pode pedir, dá o teu coração, porque antes ele nos deu o dele, antes ele nos deu o amor. Então Deus, na verdade, é o Pai perfeito que está nos ensinando, faça primeiro, guarde primeiro, para que seu filho veja e no seu exemplo ele também faça. Tem esse texto aí, ó. Olha o que a Bíblia diz, estas palavras que hoje te ordeno, é uma ordem, tá? Não é nenhuma sugestão. Se a gente entender quem é Deus, tudo que sai dele, não é sugestão não, é ordem. Ele é Deus. E ele fala aqui, ó, te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Mas antes de falar, ele diz o quê? Que a palavra tem que estar onde? No coração. No teu coração. Então ele está dizendo, olha, guarda no teu coração, aprende, pratica. E enquanto você estiver praticando, você vai ensinando. Porque a gente só vai ensinar aquilo que a gente sabe, né? E eu acho esse texto fantástico, porque fala da vida comum do lar, sabe, gente? Às vezes a gente quer parar o momento para ensinar, mas se a gente entender aquilo que a gente falou lá no início, da nossa intencionalidade, de enquanto a gente está lá cozinhando, enquanto a gente está dirigindo e levando para a escola, quando aparece alguma coisa num filme. Eu lembro da Júlia pequenininha, a gente assistindo uma série, e a menina batendo a porta do quarto e dizendo que não queria que a mãe entrasse. E aí eu falei assim, Júlia, o que você acha disso? E aí a gente conversou sobre aquilo ali, sobre aquele comportamento. Você acha que está certo esse comportamento? Então, é no dia a dia, sabe? Se a gente está inteiro no dia a dia, o próprio Espírito Santo vai nos dando direções. Tá vendo? Olha o que vai ser dito agora nessa série. E ali mesmo você pode corrigir alguma coisa que você nem sabia que seu filho estava assistindo e que poderia gerar um padrão de comportamento. E aí você corrige. Mas é no dia a dia, é para a gente estar atento no dia a dia, às situações. É no dia a dia que, porque está no nosso coração, a gente consegue comunicar. E a igreja tem um papel muito importante, a responsabilidade é minha e sua, como pai e mãe, amém? Mas trazer os filhos para a igreja, eles serem ensinados, eles estarem em comunhão com outras crianças que estão recebendo a mesma palavra. Gente, isso tem um poder, fazendo amizades que têm os mesmos princípios. Quero te encorajar, você a não deixar seus filhos em casa, porque você não deixa eles ficarem dormindo em casa quando é dia de aula. Eles são obrigados a irem para a escola, não são? Você não os obriga a ir para a escola? E aí a gente vê, às vezes, muito pai falando assim, não vou obrigar a ir para a igreja. Ué, que balança é essa? Que para a escola, não, você é obrigado a levantar e acordar, mas para a igreja você pode ficar dormindo. Aqui a gente aprende o que é eterno, o que é para a eternidade. E eu lembro muito
de uma situação lá atrás, eles eram bem pequenos, acho que a Júlia tinha uns 6 anos, e o Elton tinha uns 2 ou 7, mais ou menos isso. Que o meu pai sofreu um assalto, e ele foi baleado. A bala ficou alojada, não aconteceu nada, mas naquela noite que a gente recebeu a notícia, a gente não costuma esconder algumas coisas das crianças. A gente, óbvio, segue a direção do Espírito Santo, mas naquela noite a gente entendeu que a gente precisava chamar eles para eles experimentarem milagre, porque a gente precisava de um milagre. E isso é um desafio para a gente também, que às vezes a gente faz as coisas entre casais, mas Deus está nos chamando para trazer os nossos filhos para esse ambiente de fé, para que eles experimentem milagres e eles, assim como a gente, cresça em fé também. Então, nós chamamos as crianças e oramos naquela noite, declarando livramento para o meu pai, que a melhor equipe médica ia atuar, enfim, nós fizemos declarações naquela noite. E aí, no dia seguinte, nós recebemos a ligação de que a bala não tinha atingido nenhum órgão e que a vida dele estava preservada e que ele teria alta, para a glória de Deus. E aí nós chamamos as crianças e fomos agradecer ali a Deus por aquela notícia, aquela boa notícia. E aí eu falei assim, Júlia, você quer orar? Ela, eu quero. Ela tinha uns 6 anos. E, gente, criança ama orar. A gente que trabalha na Acadê Kids, eles disputam e eles ficam de bico quando a gente deixa só um orar por causa da hora. Então, eu deixei ela orar. E, para minha surpresa, a oração da Júlia foi assim, valeu, Deus, você fez a sua parte. Aí eu fiquei assim, isso é uma oração? Depois eu fui conversar com Deus, falei, isso é uma oração? Aí Deus falou comigo, a oração de quem tem sido ensinado a crer. Porque a sua parte é crer. A minha é fazer. Valeu, Deus, você fez a sua parte. E ali Deus ministrou meu coração do quanto aquele tempo da gente em casa, mas o tempo em que ela está na igreja sendo ministrada, ela estava recebendo palavra que talvez eu nem tivesse noção, mas que estava sendo construído um coração que crê. Então traga seu filho para a igreja. Amém? É isso aí. Algo fundamental para a gente é isso daí, ó. Pai, eu estou falando aos pais, apresentar Jesus e ensinar os princípios de Deus. Essa é a maior missão que a gente tem como pai. Se os filhos são herança do Senhor, imagine, você recebe uma herança que você tem que cuidar. Não é verdade? Imagina o seguinte, se alguém deixar, imagina esse cenário, alguém pega e deixa uma mala aqui com você, cheia de diamantes, você deixa em qualquer lugar? Acho que você não vai nem ter coragem de pegar um Uber, né? Você vai ficar com medo de pegar um Uber. Está cheio de diamante na sua mala. É um tesouro, algo que vale muito. Você não vai deixar em qualquer canto, você não vai deixar com qualquer um. Se tiver que deixar com alguém, vai ser com alguém de extrema confiança. Se você for sair para algum lugar, você fica até com medo, vai pensar 2 vezes para onde levar. Então, essa herança a gente já tem, são os nossos filhos, são os seus filhos, entendeu? Então, a gente precisa ficar muito atento com como a gente cuida daquilo que não é nosso, é a herança do Senhor. Ele deixou comigo e com você para a gente cuidar. Tá? E assim, gente, a melhor escola, a melhor profissão, o curso que você vai colocar, tudo isso é importante. E eu sei que como pai e mãe, a gente às vezes fica meio angustiado, eu poderia dizer assim, essa é a escola certa, esses são os amigos certos, deixo ou não deixo. Toda essa inspiração, eu quero dizer para você, está disponível para você. Toda essa inspiração, mas de tudo que a gente pode nessa vida natural proporcionar aos nossos filhos, a coisa mais importante é levá-los a conhecer Jesus. Os nossos filhos precisam conhecer Jesus. Os nossos filhos precisam ser levados até Jesus. Você vai ver lá naquela passagem que existiam pessoas que levavam as crianças até Jesus, elas não iam sozinhas. Então, a gente tem sido chamado como pai e mãe, nós somos essas pessoas que temos essa responsabilidade de levar os nossos filhos até Jesus. A gente vai naturalmente escolher a melhor escola, proporcionar um curso de línguas ou um curso de música, à medida que você vai percebendo dons e talentos nos seus filhos, mas a coisa mais importante, porque é eterno. Qualquer coisa natural vai acabar, em algum momento acaba.
mas aquilo que é para sempre, que é eterno, é eles conhecerem Jesus. Amém? Salmo 78, a gente estava ali na sala com o pastor Luiz, ele estava citando para a gente ali, e a gente também gosta muito desse salmo. Nesse salmo diz assim, ó, versículo 3 e 4, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, a importância da gente passar isso para gerações. Não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que faz. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. Então é uma ordem, transmitam aos seus filhos, transmitam aos seus filhos, é uma ordem. Por quê? Qual o propósito? A fim de que a nova geração conheça também. Filhos que ainda hão de nascer, também vão se levantar e vai referir isso aos seus descendentes, ou seja, é perpetuar aquilo que Deus tem feito. Não deixar no esquecimento aquilo que Deus tem feito. Já contou coisas que Deus fez na sua vida para os seus filhos? Você tem contado isso? Tem apresentado Jesus? Tem chamado os filhos para viver o milagre? Tem a história de uma viúva, está lá no livro de Reis, que ela chama Eliseu, porque ela já estava lá passando necessidade, já viúva, e ela e o filho, daqui a pouco o filho ia ser vendido como escravo, e Eliseu dá uma ordem, fala com a vizinhança aí, vai pegar vasilhas, não pega pouca não, ele fala isso, não pega poucas vasilhas. E ela pegou, isso diz respeito ao relacionamento que ela tinha com as pessoas ao redor dela, mas ela pegou vasilhas, entrou, aí a Bíblia fala que ela fechou a porta de casa, ela e seu filho, e começaram a entornar o azeite, e olha, encheu tudo que ela tinha de vasilha, só cessou quando acabaram as vasilhas, todas estavam cheias. Ela ali viveu o milagre com o filho, ela viu, e não só ela viu, mas ela experimentou o milagre, a provisão de Deus, mas o filho dela estava ali com ela, experimentando a provisão de Deus, experimentando o milagre. Ela fechou a porta e ela e seu filho viram o milagre. É o que Deus está dando para a gente de orientação, para a gente também experimentar, fechar a porta da nossa casa de respeito a chamar a família, para que toda a família veja, experimente o milagre e seja fortalecida, entende? Tem milagres em família que Deus quer transmitir, quer mostrar para você. Isso aí, para que pusessem em Deus a sua confiança. O filho vê o milagre dentro de casa, ele vai colocar confiança em Deus também. E não vai se esquecer, porque aquilo que a gente vive, a gente não vai esquecer. Está vivendo uma experiência com Deus. A gente é chamado a ser dirigido pelo Espírito Santo na criação dos filhos. Sim. Muito do que a Lud falou. Está à disposição, o Espírito Santo está disponível. E ele tem falado comigo, ele tem falado com você, eu tenho certeza. Na verdade, gente, desculpa, amor, isso aí tem tudo a ver, gente, com o que você ouviu na semana passada, que é o plano original. O plano original de Deus é sermos, eu e você sermos dirigidos por Ele. É no dia a dia para tudo que a gente precisa, gente. A gente tem uma voz que vai dizer, segue esse caminho, segue esse caminho. E no dia a dia com filhos, a gente vai precisar da direção e da inspiração do Espírito Santo para coisas simples. Eu lembro que eles muito pequenos também, aquela coisa que mãe tem, né? O Hélito chegava muito tarde do trabalho e como mãe eu colocava eles para dormir. E aquela coisa que a gente tem de orar antes de dormir, né? Então a gente tinha esse hábito, botar eles na cama e vamos orar, e cada um fazia uma oração. Eu lembro de um dia, eu acho que o Wellington devia ter uns 3, 4 anos, ele falou assim, não quero orar não. Aí eu falei assim, você não quer orar, filho? Aí ele, não quero orar. Aí eu falei, então tá bom. Aí ele não achou estranho eu dizer, então tá bom, porque às vezes mãe tem que fazer, não é isso? A gente às vezes é assim, não, vai orar sim, e tal. E naquele dia o Espírito Santo me inspirou, porque eu sou meio dessa mesmo, tem que fazer. Mas naquele dia eu falei assim, então tá bom, não tem problema. Ele ficou aquilo quebrou ele, sabe? Foi a inspiração de Deus mesmo. Que ele falou assim, mas mãe, se eu não orar, Deus vai ficar bravo comigo? E ali eu percebi a oportunidade de mostrar para ele que Deus é amor. E aí eu falei assim, claro que não, meu filho. Deus te ama. E assim como eu, que passo o dia todo fora trabalhando, a coisa que eu mais quero é chegar no final do dia e ouvir sua voz, porque sua voz é linda.
E eu imagino que nesse momento Deus queria ouvir sua voz, mas se você não quer falar, não tem problema. Ele não vai ficar chateado com você, não. Gente, aquilo fez um efeito dentro dele que só ele que sabe. Mas ele falou assim, quando eu terminei de orar e a Júlia terminou de orar, ele falou assim, eu quero orar. E ele fez uma das orações mais lindas que eu vi ele fazer quando criança. Porque ele entendeu, ele foi constrangido ali pelo amor de Deus. Então, gente, essa sabedoria e essa inspiração que a gente vai ter pela palavra que já está no nosso coração e pelo Espírito Santo que está em nós, nos capacitando para cada situação da nossa vida. Aí diz respeito ao nosso relacionamento pessoal com a palavra, com Deus também, né? De estar sensível a isso. Esse texto aí de Juízes, isso aí diz respeito a Sansão, quando nasceu, né? Que Deus se apresenta para a mulher de Manoá, ela era estéril e tudo, e ele faz a promessa de um filho. Quando ele recebe a notícia, aí o texto diz isso daí, ó, Juízes capítulo 13, versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então interessante, né? Ele recebeu a notícia de que ia ter um filho e ele pede a direção de Deus, diz assim, então tá, como é que eu tenho que criar o menino? Como é que eu tenho que educar esse menino? Ele não só se alegrou, e é natural se alegrar, obviamente, mas ele pediu a direção. Lá na frente, um pouquinho, no versículo 12, Manoá disse, quando se cumprirem as tuas palavras, ou seja, ele não tinha dúvida de que elas se cumpririam, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Como é que ele vai viver e qual o propósito para ele? Porque o nosso propósito vai muito além, existem propósitos gerais e propósitos específicos para a vida de cada um, sabe, gente? O propósito geral de Deus é o seguinte, que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento dele. Isso é um propósito para todos nós. Jesus Cristo morreu por todos, morreu por você, por toda a tua casa, amém? Deixa eu dar uma notícia para você, Jesus morreu por toda a tua casa, Jesus morreu por toda a tua família. Pastor, eu sou o único crente lá em casa, a salvação chegou na tua casa. Começa a abrir a tua boca e declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se creres no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Salvação chegou na tua casa. Se você é o único crente da sua família, você é o canal de Deus ali. Já chegou. Agora você vai vendo, vai andando no caminho e vai vendo tudo acontecer. Mas veja, Deus tem um plano geral e específico. O primeiro é a salvação. E Deus tem planos específicos também para cada um de nós. Planos que a gente às vezes fala assim, são planos naturais, tal. Não, Deus deu dons e talentos para cada um. A gente às vezes acha que o sagrado, né, entre aspas, o sagrado, é assim, é o que a gente vai fazer aqui na igreja, o ministério, chama assim. Mas, gente, uma pessoa que sabe consertar uma TV, uma pessoa que sabe pintar, uma pessoa que escreve bem, um médico, um advogado, um mecânico, são dons e talentos que Deus distribui. A gente não pode achar que isso não é sagrado, não é precioso, e achar que isso é qualquer coisa. Deus chama a gente para cada lugar, na tua função de trabalho, é ali você é sinal do reino de Deus ali. E aí você vê Manoá aqui pedindo direção a Deus, como será o modo de viver do menino e o seu serviço? Quem esse menino será? Senhor, quem essa criança será? Esse filho que o Senhor me deu, qual o teu propósito para ele, para que eu possa ajudá-lo a chegar no destino que o Senhor programou para ele? Tem um destino para o seu filho e para os meus filhos. E Deus quer nos comunicar, nos dar sabedoria para que a gente leve os nossos filhos a cumprir todos os planos que Deus programou para eles, gente. Deus está contando comigo e com você para que a gente esteja atento à sabedoria do céu, para a gente levar os nossos filhos a cumprir esse serviço. É uma programação para o teu filho, amém? E não acho que isso, gente, é assim, não, isso é só lá para Manoá. Né, a Bíblia vai dizer que Maria, quando o anjo comunicou também para Maria, Maria guardava no coração tudo aquilo que o anjo tinha comunicado a respeito de Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, escuta isso, que o Espírito Santo nos falaria de coisas que estariam por vir. Por que o Espírito Santo tem essa missão de nos falar coisas que estão por vir? Para que a gente se prepare.
para que a gente possa preparar os nossos filhos, para que a gente possa ser intencional quando matricula ele num lugar ou no outro. E aí eu quero compartilhar rapidinho. Vou falar da minha experiência também. Ah, tá. Muito pessoal que há alguns anos atrás, a gente estava numa decisão de trocar ou não ele de escola, o nosso filho. E já tínhamos colocado diante de Deus, troca ou não troca de escola? E aquela coisa, né? Você confia numa escola, você não quer trocar de escola. Foi a escola que eu estudei, é uma escola cristã, confessional, evangélica. O que eu faço, Senhor? Não vou me mover enquanto você não falar. Porque essa tem que ser o nosso coração. A gente não se move enquanto ele não fala. Já foi passando novembro, dezembro, e todo mundo já tinha feito a rematrícula e eu nada. E aí eu recebi um livro emprestado. Ah, lê esse livro aqui. E eu deixei o livro lá, gente, naquela mesinha que fica do lado da cama. E numa das noites em que eu estava orando, pedindo a Deus essa direção, perdi meu sono. Eu falei, quer saber, eu não vou ficar acordado olhando para o teto, não. Eu vou pegar o livro que o Edmundo, foi até Edmundo que me emprestou. O Edmundo me emprestou e eu vou começar a ler. Comecei a ler Debaixo de Suas Asas, do John Bevere. No prefácio, o John Bevere fala de uma situação em que ele estava para mudar ou não o filho de escola e que aquela mudança foi uma virada de chave na vida do filho. Eu falei, pronto. Eu comecei a chorar ali só no prefácio e o Espírito Santo testificou no meu coração. Muda ele de escola, que isso vai ser uma virada de chave na vida dele. E hoje a gente tem experimentado essa mudança de escola, gerou nele um desejo de se encaminhar, por exemplo, para a área militar, que é o que ele quer hoje, que antes ele não sabia. Mas foi um desejo dele de mudar de escola, e eu como mãe ali, sem saber o que fazer, eu quero declarar para você nessa manhã, descanso. Sabe, descanso naquilo que Deus vai comunicar ao seu coração. Você não vai precisar ficar se debatendo e tomando decisões e escolhas na sua humanidade, porque tem uma escolha do céu para você. Quanto mais você caminha no crescimento e no relacionamento com o Espírito Santo, você vai ouvir o céu e você vai agir de forma direta, assertiva, você vai acertar. Não é uma vida de tentativas que Deus está querendo para a gente, mas é uma vida de certeza. Não é uma vida do se Deus quiser vai dar certo, não. É uma vida de certeza, porque eu sei o que Deus quer, porque eu estou ouvindo o céu. Amém? Olha aí, meio-dia, a gente nem falou para os filhos, né? Mas todo mundo é filho aqui? Enquanto eu pensei nisso aqui agora, veio no meu coração o seguinte, e para os filhos? Às vezes a gente está querendo mudança nos filhos. Se a gente der o exemplo de ser filho de Deus, ser filha de Deus, os filhos vão mudar. A mudança que você quer de repente no seu filho vai ser feita em você e a partir de você você vai ver a mudança neles. Tá bom? Guarda isso no coração. Eu queria falar minha experiência também. De formação, eu sou engenheiro de telecomunicações, engenharia elétrica, especialização em telecomunicações. Mas aí, para atenção para os filhos aí, para os mais jovens, tá? Eu fiz isso por causa da minha mãe. Sabe quando a gente não sabe o que quer ainda, não sabe direito, a gente é garoto. Eu comecei, fui fazer engenharia civil, depois eu fui fazer física, aí desisti, aí depois eu fiz o concurso lá do Cefet, passei, estou lá muito bem, na metade do curso eu falei, mãe, não sei se é isso que eu vou fazer não. Aí ela, mas por quê? Eu não sei, mãe, a gente é jovem, né, e está aí cheio de oportunidades, cheio de coisas para escolher, nem sempre a gente tem a maturidade. Então eu vou dizer para você que é mais jovem aí, ó, se você não sabe, seu pai e sua mãe sabem. Seus pais, eles são um canal de Deus, as pessoas de Deus aqui na terra para te dar direção. Guarda isso no coração. E aí minha mãe falou assim, filho, não para esse curso não. Eu falei, mas por quê, mãe? E aí eu sempre achava assim, Deus falou alguma coisa com você? Ela falou, não importa, não para esse curso não, termina. Aí eu conversando com ela, e ela falou assim, faz por mim então, termina por mim. Aí eu falei assim, eu sempre tive eu e minha mãe, a gente sempre conversou muito, né? Eu falei, então tá bom, mãe, eu vou fazer só por você. No final eu até te dou meu diploma. Aí ela falou, não quero não, mas faz por mim. E foi o que eu fiz por causa da minha mãe. E foi a área que eu me apaixonei. E trabalhei 23 anos nessa área de telecomunicações. Eu via o telefone celular nascer, né? Na época, telésio celular,
trabalhei na ATL, que virou Claro, depois na Oi, eu trabalhei a vida toda com isso, praticamente a vida toda com isso, por causa da minha mãe, porque eu não sabia direito, mas a minha mãe, porque eu ouvi, graças a Deus, eu dei crédito à minha mãe, e foi algo que eu fiz depois e não foi forçado. Eu trabalhava apaixonado pelo que eu fazia, sempre fui apaixonado pela minha área de trabalho, por causa de um conselho da minha mãe. Ela nem sabia direito, ela depois, quando eu trabalhava, ela, Wellington, me explica o que você faz no seu trabalho. Ela nem sabia direito, porque se alguém me perguntar, eu falo o que você faz, né? Mas o que você faz? Porque é uma área muito ampla. Mas o que você faz no seu trabalho? Me explica mais ou menos. Eu explicava, eu não entendo não. Não entendi não, mas eu sabia, ela sabia, assim, ela foi um instrumento de Deus para dizer, faz por minha causa. Daí, como eles falaram aqui, honrar pai e mãe, é dar ouvido à instrução do pai e da mãe também, entendendo que aquela pessoa é a pessoa que mais te ama no mundo, e se tem alguém que quer bem para você, filho, eu estou falando para filho, se tem alguém que quer bem para você, é teu pai e tua mãe. Entendeu? Então, ouve lá teu pai. Tem um jeito certo e o jeito errado de sair de casa, sabe? A gente, quando sai de casa, sai debaixo da bênção dos pais. Tem coisas, faça questão de ter a bênção dos seus pais para algumas coisas, ter o conselho do seu pai e da sua mãe para algumas coisas, ou aliás, para tudo, né? Mas faça questão de ter o conselho, porque isso é segurança para você. Isso é honra a Deus também, quando a gente faz isso. E aí eu estou falando aqui como filho, vestindo a roupa de filho, sabe? Eu sou quem eu sou, eu fiz o que eu fiz, eu me formei no que eu formei, porque eu falei, tá bom, mãe, eu vou fazer por sua causa, então, tá? E depois foi no início por causa dela, mas em algum momento já não foi. Eu estava tendo prazer naquilo ali, que era, eu só conhecia o início da jornada, mas Deus já sabia lá na frente, tá bom? Então guarda isso no teu coração. Isso aí é a palavra de Deus aos filhos, que requer de nós responsabilidade também, enquanto filhos, sabe? Enquanto filhos a gente quer viver algumas coisas, mas aí é exatamente isso. O que eu quero viver passa pelo quanto eu dou crédito. Primeiro, a palavra de Deus, acima de tudo, claro, a Deus, mas aos pais, entendendo que os pais são autoridade na minha vida. Os pais são autoridade na sua vida, filhos. Amém? E aí quem resiste à autoridade, resiste a Deus. Está escrito isso. Quem resiste à autoridade, resiste a Deus. E a Bíblia toda é um livro de pai para filho. A Bíblia é o tempo todo. Vai lá em Provérbios, primeiro capítulo, você vai ver, segundo capítulo, filho, ouça a minha voz, filho, atenta ao meu conselho, filho, segue a minha direção, filho, ouve o que eu estou falando. O tempo todo Provérbios é isso. A Bíblia é um livro de pai para filho. Eu queria entender aqui com você o seguinte, todos nós somos filhos de Deus, amém? As experiências que a gente teve para trás já não dizem mais respeito a mim e a você. É a velha criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas passadas são passadas, gente. E agora tem um novo caminho, um vivo caminho para mim e para você. Vamos entender isso? Vamos apagar as coisas que ficaram para trás? Vamos esquecer palavras que a gente disse que de repente feriram o coração de alguém, se você está, de repente o Espírito Santo te lembra. Vamos entender que é tempo de pedir perdão, é tempo de se arrepender para um recomeço. Se alguma coisa foi rompida, agora já a gente vai recomeçar, é desejo de Deus, é o plano de Deus, recomeçar. Deus tem mostrado isso ao longo de toda a história da humanidade, né, Lud? Recomeçar. Adão quebrou uma aliança, Deus foi lá, trouxe uma aliança para Noé, depois trouxe a aliança para Abraão, trouxe a aliança para Moisés, trouxe a aliança para Davi, e aí trouxe uma aliança para Cristo, onde nós estamos. Uma aliança firmada em maiores e melhores promessas, amém? É o que Deus tem para você. A tua casa é uma bênção, a tua casa é uma bênção, a tua casa é uma bênção, teus filhos são uma bênção, teus pais são uma bênção, amém? Não importa a experiência que você teve com seus pais foram o canal de Deus para gerar você. Preste atenção. Você não conheceu meu pai nem minha mãe, eu não, mas Deus conheceu, e Deus conheceu você antes de você nascer. E Ele quis você aqui, Deus quis gerar você, e Ele te gerou pela palavra, amém? Deus quis você é um plano de Deus. Ouve o ensino do teu pai, não deixe a instrução da tua mãe. Foi aquilo que eu coloquei aqui, ele não sabia, mas ele acabou lendo, né? Ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, amém? Vamos fazer as declarações. Vamos ficar de pé, queridos? Eu quero dizer para você, creia na semente, ela é boa.
Sabe, às vezes a gente não está vendo algumas coisas, ou às vezes Satanás vai dizer para você assim, você não está fazendo um bom trabalho. Mas se você está ensinando no caminho, você está fazendo um bom trabalho. Você está fazendo aquilo que a Bíblia está dizendo para você fazer. Se você não está distraído, se você está sendo intencional, você está fazendo um bom trabalho. Satanás vai querer desmentir a palavra. Mas olhe e declare aquilo que Deus disse a respeito dos seus filhos. Então vamos fazer algumas declarações? Eu gosto muito disso, sabe? Está tudo aí na sua tela. Você consegue ler aí de onde você está? Então vamos para frente aqui, ó. Vamos lá? Você está falando... Oi? Vamos juntos? Obrigado, Pai, pois meu filho é herança tua, um bem de valor inestimável, uma recompensa que recebi para cuidar e para fazer prosperar enquanto caminho com ele ao teu lado. Meu filho é uma bênção. Você pode dizer, meus filhos são uma bênção, se você tem mais de um. Isso, vamos para a próxima aí. Obrigado, Pai, pois os meus pais são uma bênção. Vou honrá-los, pois sei que você tem um plano de amor para eles. Obrigado, Senhor, pois meus pais foram o canal para que eu viesse ao mundo servir ao propósito de te adorar e levar outros à adoração ao teu nome. Deixa eu falar um negócio. Uma vez eu estava falando sobre isso, a questão de pai, e a gente pensa assim, cada um tem uma experiência. A cruz é maravilhosa, a obra de Cristo é maravilhosa, porque ela pega todo mundo e põe no mesmo marco. A nossa vida começa na cruz, gente. A nossa vida não começou lá atrás, antes disso. A nossa vida começa na cruz, uma nova criatura. Para ninguém mais se mover pelo que aconteceu para trás. Se o que ficou para trás é passado e acabou, a gente se move. Nós não temos mais desculpa, gente, para olhar para trás e falar assim, eu fiz isso porque no passado fizeram isso comigo. Eu faço isso porque fizeram isso comigo. Não. A nossa história foi zerada na cruz. Ali Exato. Começou, ali a gente nasceu. É ali que começa. E a gente olha de repente para trás, para quem nos gerou, e de repente, aos olhos, ao que diz a Bíblia, está longe do padrão. Mas eu queria te convidar para pensar no seguinte: Deus ama tanto, falando para quem de repente tem um pai que não tem Cristo, uma mãe que não tem Cristo. Deus ama tanto, tanto, tanto seus pais, que gerou você para ser um canal de bênção para eles conhecerem Deus através de você. Para pensar desse jeito. Por isso que a Bíblia fala assim, filhos, honra pai e mãe. Tem promessa nisso, viver bem, você quer viver bastante? Honra pai e mãe. Mas para pensar nisso, Deus amou tanto meu pai, Deus amou tanto minha mãe, que Ele me pôs nesse mundo. Eu sou um projeto de Deus, você é um projeto de Deus. Ele pôs você nesse mundo para que eles conheçam o amor de Deus através de você. Você sendo o canal de Deus na vida dos seus pais. Meu pai, a minha mãe, né, sempre foi cristã. Eu aprendi a fé com a minha mãe, assim como a Lute também. E meu pai não era cristão e a vida toda eu orei para meu pai, tivemos, como qualquer família, muitos problemas. Mas hoje eu tenho a alegria de ver meu pai, enquanto eu estou pregando, está lá na igreja. Ele brinca comigo, ele fala assim, você é meu pastor, né? Brinca assim, nada me faltará. Ele brinca comigo assim. E eu tenho essa alegria, e eu queria declarar isso na sua vida também. Você é canal de Deus, para que a tua família veja o amor de Deus, conheça o amor de Deus. Não importa as experiências que você teve para trás, Deus ama tanto, tanto, qualquer outra pessoa quanto te ama. Mesmo Jesus morreu na mesma cruz por cada um de nós. Amém? Vamos para frente aqui. Vamos lá? Abençoo o nosso lar e relacionamento. Eu profetizo união, amor, compreensão, perdão e que nossos corações sejam atentos uns aos outros. Que nossos corações sejam inclinados um ao outro. Que toda palavra rude, áspera, não exista entre nós, para que nos amemos de fato e em verdade. Que toda a intenção maligna de plantar o ódio, a separação, a contenda, seja desfeita e anulada pelo sangue de Jesus. Mais uma, vamos lá. Abençoo você com força. Declaro que você é forte
tens vencido o maligno. Declaro sobre você a força que vem do Senhor para pensar e agir de acordo com a palavra de Deus. Que todo sentimento de incapacidade, fraqueza e inibição saia de você e se sinta forte e capaz de realizar tudo que vier à sua mão. Isso é uma declaração para você direcionar para o teu filho, para a tua filha. É o pai e a mãe que transmitem força. São os pais que transmitem força. Isso é para dizer para o filho: eu abençoo você com força. Eu declaro força. E quando estiver fraco, diga: sou forte, porque você é forte. Eu te abençoo com força. Todo sentimento de incapacidade, toda fraqueza e inibição saia agora, no nome de Jesus. Eu te abençoo e declaro força sobre a sua vida. Isso é para os pais fazerem para os filhos, declararem isso para os filhos. Deus quer filhos fortes. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala isso. Vamos lá? É a mesma coisa, proteção. Abençoe seus filhos nessa manhã. Direcione isso para os seus filhos. Vamos falar assim: eu abençoo meus filhos com proteção. Abençoo meus filhos com proteção. Que o Senhor cubra a sua vida e te guarde. Que Ele te proteja dos perigos desse mundo. Que o Senhor seja para você um refúgio seguro, escudo e proteção. Que sob o cuidado do Pai, você se sinta em paz e protegido. Amém? Vamos lá? Declaramos que nossos filhos habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra de Deus que tudo pode. Senhor, confiamos em Tua resposta quando os nossos filhos te invocarem e que estarás com eles para livrá-los e honrá-los. Declaro fora toda a confusão mental, emocional, que traz conflitos internos, que sejam malignos, destrutivos, que tentam anular quem você é em Deus. Declaro a consciência da identidade em Cristo em toda a sua jornada, promovendo força, saúde e alegria. Aleluia. É isso, gente. Aqui tem coisas que foram escritas que estão aí, mas você entendeu o esqueleto de toda essa declaração. Você declarar isso aí: filho, eu declaro força para você. Filho, eu declaro um futuro brilhante na presença de Deus. Filho, eu declaro alegria, saúde, paz, prosperidade para a tua vida. Declaro a marca da identidade de Cristo em você. Declaro. Chame seus filhos e declare sobre eles. Pesa sobre você, no melhor sentido da palavra, pai, mãe, autoridade, para fazer essas declarações. Essas declarações, elas não vão parar ali, elas ecoam pela eternidade. As palavras o vento não leva. Você foi criado para ser um abençoador da vida dos seus filhos, um abençoador da vida dos seus pais também. Você que já saiu de casa, honra teu pai e tua mãe também. Honra teu pai e tua mãe. Nós estamos em Cristo, gente. Nós somos novas criaturas. O passado ficou para trás. Não está escrito honra teu pai e tua mãe se eles foram muito legais com você. Não, está escrito honra o teu pai e a tua mãe. O amor de Deus foi derramado sobre você, sobre a tua vida, pelo Espírito, para que também seja derramado sobre outros. Quando alguém se apresentar diante de Deus, se você amou essa pessoa, ela nunca vai poder dizer para outro assim: eu não te conheci, eu não ouvi falar. Porque Deus vai dizer para ela assim: você conheceu sim, eu me revelei no amor que você recebeu de uma pessoa. Deus se revela no amor de uns pelos outros. Na maneira como a gente trata o outro é que Deus se revela. Você vai falar de Jesus, vai falar de um montão de coisas, talvez as pessoas não entendam, mas fruto ela vai entender. Fruto ela entende. A gente de repente não vai saber qual é uma árvore olhando a folha, olhando o tronco, mas quando ela dá fruto a gente sabe que árvore ela é. A gente sabe. E amor é fruto do Espírito. Já está em você, você já tem.
Amém? Quero orar com você. Pai, nós te damos glória, Senhor, pelo teu amor. Te damos